Bom, pessoal, eu vou passar para vocês algumas instruções a respeito da tarefa avaliativa do primeiro bimestre. A ideia da tarefa avaliativa, gente, é vocês desenvolverem aí exercícios, né? Assim como vocês estão fazendo aí, fizeram, né, ao longo das semanas, né? Basicamente são 3 exercícios aí e eu vou explicar cada um deles, tá ok? Bom, o primeiro é o seguinte: crie um software em C++ que seja capaz de converter uma temperatura em graus Celsius, né, para grau Fahrenheit e vice-versa. A aplicação deverá solicitar ao usuário para selecionar a opção de conversão, sendo que essa seleção deve ser baseada em uma entrada de dados que respeite a seguinte lógica. Então vamos lá. Você vai perguntar assim para o usuário: olha, você quer fazer uma conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit ou graus Fahrenheit para graus Celsius? Então, você tem que fazer essa pergunta para o usuário e o usuário vai ter que entrar com a informação de número 1 ou de número 2. Depois que o usuário selecionou, vamos supor que o usuário selecionou graus Celsius para Fahrenheit. O que o seu software vai ter que fazer? Ele vai ter que solicitar a temperatura em graus Celsius, né? E logo em seguida fazer a conversão, utilizando essa fórmula aqui. Caso o usuário tenha selecionado graus Fahrenheit para Celsius, né, ele vai entrar com a temperatura em graus Fahrenheit e logo em seguida realizar esse cálculo aqui baseado nessa fórmula, tá, gente? Então, é basicamente um software que ele vai ter que selecionar. Que tipo de conversão que você quer fazer? Ah, eu quero fazer de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, beleza. Então, você vai utilizar essa fórmula. Ah, eu quero de Fahrenheit para Celsius. Então, você vai utilizar essa outra fórmula, ok? Então, o software tem que ter essa flexibilidade. Ele vai ter que primeiro selecionar e depois calcular, ok? Número 2. Crie um software que imprime na tela uma tabela de conversão de bar para PSI, né? Então vamos lá. 1 bar é a mesma coisa do que 14,504 PSI. Então 2 bar é a mesma coisa do que 2 que multiplica 14,504. 3 bar é PSI, né? 3 bar seria a mesma coisa que 3 que multiplica 14,504 PSI. E assim por diante, tá? Então vocês vão trabalhar utilizando essa seguinte lógica. 1 bar é 14,504 PSI. 2 bar é quanto? Bom, 2 bar é a mesma coisa que 2 que multiplica 14,504 PSI. 3 bar seria a mesma coisa que 14 que multiplica 3 que multiplica 14,504 PSI e assim por diante, né? Aqui já dá para perceber que um laço de repetição for resolve o seu problema aí, né? Só isso, gente. O usuário não vai ter que entrar com nenhuma informação. Simplesmente na hora que você der o compilar, tem que aparecer a tabelinha aí de conversão na tela. Só isso, tá? Número 3. Crie um programa que solicite ao usuário para digitar uma quantidade indeterminada de números inteiros, né? O programa deve calcular e mostrar na tela a média aritmética apenas dos números pares. Então o usuário vai ter que ficar digitando diversos números aí, né? Então o seu software vai ter que calcular a média somente dos números pares. Então você vai ter que, lembra lá que você tem que criar uma variável acumuladora que vai armazenar somente os números pares e no final fazer a divisão, né? Por uma variável contadora, por exemplo, que vai contar a quantidade de vezes que o usuário digitou os números aí na tela, tá? A entrada de dados deve ser encerrada quando o número 0 for digitado. Então, gente, o usuário vai digitando números aleatórios ali. Você só vai considerar os números pares no cálculo, né? E quando ele entrar com o número 0, tem que encerrar, ou seja, ele não pode solicitar mais números na tela, né? Ou seja, ele tem que encerrar o laço de repetição. E, obviamente, né, o 0 não pode entrar no cálculo. Ok? Então é basicamente um software que ele vai digitando números aleatórios, faz o cálculo da média baseado, né, nos números pares, e na hora que ele digita 0, ele sai do laço de repetição, tá? E, obviamente, né, o cálculo da média, né, gente, tem que ser um cálculo que deve ser realizado fora do laço de repetição, ou seja, no final do processo, ok? Bom, basicamente são esses 3 exercícios, né? Vocês vão desenvolver cada um desses programinhas aí. Depois vocês vão pegar o código, colar para mim lá no Word. Eu prefiro que vocês peguem um documento só do Word. Então pega os 3 exercícios, ou seja, a codificação dos 3 exercícios, colhem lá num arquivo só do Word, identifica qual é o número 1, qual é o número 2, tudo certinho. Anexa lá para mim no portal, tá? Assim como vocês estão fazendo aí vocês fizeram, né, nas semanas anteriores. Prazo de entrega, professor. Bom, vocês verão esse vídeo, né, no dia 17, ok? Então vocês terão que entregar para mim esse exercício até o dia 24, tá, gente? Então, no máximo aí,
Prazo de entrega aí é até o dia 24, ok? Eu peço por gentileza, não ultrapassem o prazo de entrega. Por favor, não ultrapassem o prazo. Por quê, professor? Porque é ordem da coordenação. Eu não posso abrir exceções. Então, se você não entregar os exercícios no prazo estabelecido, gente, é nota 0. Tá? Então vocês obrigatoriamente têm que entregar. Eu não posso abrir exceções, tá? Então preste atenção. Tem que entregar dentro do prazo estabelecido. Essa aula vai estar disponível para vocês a partir do dia 17 e vocês têm até o dia 24 para entregar. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. É isso aí.